Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Carlos e seja muito bem-vindo ao Se Queira ou Não Queira, o canal da gente bater papo aqui sobre diversos assuntos. E hoje nosso assunto é política. Isso mesmo, vamos falar sobre política, mais precisamente sobre o trabalho do presidente Jair Messias Bolsonaro, o famoso JB, certo? E como ele está transformando o Brasil em um gigantesco e eficiente canteiro de obras. E por que ele pode se comparar, ou melhor, e por que ele pode ser comparado em pouco tempo ao Juscelino Kubitschek, em termos de transformação da infraestrutura brasileira. Vamos lá? Se você curte esse assunto e quer ajudar a divulgar o trabalho do governo federal e também, claro, divulgar aqui o canal desse rapaz que vos fala, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, manda para os familiares, nos status do WhatsApp. Só cuidado para a esquerdalha não te perseguir, não querer te sacanear, não te... como é que eles falam mesmo? Não te cancelar, não é? Vamos que vamos, pessoal! O governo federal está investindo 2 trilhões de reais em infraestrutura. É isso mesmo que você ouviu. 2 trilhões de reais. Coloca passando aqui, editor. 2 trilhões de reais. Que estão sendo investidos em infraestrutura em todo o Brasil. E em vários modais. Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e etc e tal. É uma mistura de investimentos públicos e privados que vai mudar, literalmente mudar, a logística nacional e fazem parte de um plano nacional de logística 2035, ou melhor, fazem parte do plano nacional de logística 2035. Então, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um plano estratégico de longo prazo que tem o objetivo de transformar a logística brasileira e resolver um dos grandes gargalos do transporte e, claro, ajudar a reduzir o famoso, o tão malfadado custo Brasil. A proposta desse plano é promover uma significativa mudança no modal de transporte, que hoje é prioritariamente ou majoritariamente, se você quiser, é rodoviário, ou seja, através das estradas de transporte por carretas e caminhões, o que é mais caro e perigoso, é óbvio. Nesse caso, a proposta é reforçar o modal. No caso do plano atual, a proposta é reforçar o modal de transporte ferroviário e criar interconexões, interligações entre os vários modais, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e transporte aquaviário. Aliás, a proposta, o modal ferroviário, ele foi abandonado por todos os governos anteriores. Para vocês terem uma ideia, desde 1930 não se construía um único metro de ferrovias nesse país. Quase 100 anos de total abandono do modal de transporte ferroviário. Então as ferrovias, os trilhos de trem que temos hoje são desde 1930. Só em projetos ferroviários estão sendo concluídos atualmente 22 grandes trechos, de um total de 77 que já estão projetados. Então só aí já são 77 projetos de novas ferrovias que vão se espalhar pelo Brasil. Inclusive uma vai ser inaugurada aqui na minha cidade, em Colatina, certo? O ministro Tarcísio ia vir aqui na semana passada, mas por causa de brigas políticas, guerra de vaidade entre os deputados, ele acabou não vindo. Isso foi adiado para um próximo processo. No modal, na questão de... modal nada, na questão de rodovias, já foram pavimentadas mais de 1.200 quilômetros de rodovia. Mais de 10 mil obras estavam paradas. É isso mesmo que você ouviu. Mais de 10 mil obras estavam paradas. Há mais de 40 anos, meu amigo. Há mais de 40 anos tinham obras paradas. Quer um exemplo? A BR-230, conhecida como rodovia transamazônica, que na verdade tem mais de 4 mil quilômetros de extensão. Um dos trechos dela, de mais de 100 quilômetros, que liga as cidades de Itupiranga a Novo Repartimento, é o nome da cidade, tá? Novo Repartimento, lá no Pará, foi entregue e pavimentada recentemente pelo governo federal
dá um total de mais ou menos 102 quilômetros, se eu não me engano. E essa rodovia foi inaugurada em 1970, durante o regime militar, e nunca havia sido pavimentada por governo nenhum anterior. Quer outro exemplo? Uberlândia. Uberlândia acabou de inaugurar, no último dia 25 de outubro, o complexo viário de Itaiamã, na BR-265 de Minas Gerais, que vai facilitar a logística de transporte e vai desafogar o trânsito pesado da cidade, melhorando a mobilidade urbana. Certo? Vai tirar o transporte de caminhões, de carretas, de caminhões, carros pesados do centro da cidade e passar por uma via alternativa, um outro caminho, mais curto, mais seguro, para melhorar a vida de todo mundo. Quer mais? O Acre finalmente foi incorporado ao país, né? Piadas à parte, desculpa aí pessoal de Acre, acreano, se você está me assistindo, é só uma brincadeira, tá? Uma ponte que liga o Acre a Rondônia, conhecido como Ponte do Abunã, é uma estrutura de 1,5 quilômetros de extensão. Não é assim uma grande ponte, né? Digamos, vamos dizer assim. Ela começou a ser construída em 2014. 2014. E foi entregue agora pelo governo federal em maio de 2021. E só não foi entregue antes por causa da pandemia. Então a obra teve que ser parada por um período até que tudo pudesse voltar ao normal. E foi entregue em maio. Pararam, pararam. Tem mais. Claro que não podemos esquecer das obras de transposição do Rio São Francisco, que era cogitada desde a época de Dom Pedro II. Sim, começou-se a falar das obras de transposição do Rio São Francisco lá no século XIX. Mas o primeiro projeto foi em 1995, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, certo? As obras de transposição do São Francisco foram iniciadas no governo Lula em 2007 e se estimava gastar na época 5 bilhões de reais. Mas vocês sabem, né? Governo do PT, esquerda, tem que rolar propina para lá, propina para cá, comissãozinha básica. E Lula prometeu entregar ela no final do mandato dele, em 2015. Prometeu, mas 12 bilhões de reais. É isso que você ouviu. Daqueles 5 bilhões que foram prometidos, foram orçados inicialmente, ela custou 12 bilhões de reais. Mais do que o dobro. Mas, por volta de 2015, mas não foi entregue. Nem Dilma conseguiu entregar. Né? E é até engraçado, porque Michel Temer conseguiu entregar uma parte no seu governo e o Lula e Dilma foram lá entregar uma parte simbólica, que nem estavam no governo mais, e foram reinaugurar o que Michel Temer já havia inaugurado. Você vê a cara de pau dessa galera. Bom, por esse feito extraordinário e sem igual na história desse país, palavras do jornalista também, tá? Do Jorge Serrão, um artigo do jornalista Jorge Serrão lá no site da Jovem Pan compara o JB ao JK. Lembra daquele jargão do JK? 50 anos em 5? Pois é, aqui teremos 50 anos em 4. O jornalista ressalta que, abre aspas, em um futuro próximo, Jair Bolsonaro pode ficar famoso por ter feito no Brasil, em termos de infraestrutura, 50 anos em 4. E ele avalia que, abre aspas, pragmatismo na gestão de recursos públicos. Para quem não sabe o que é pragmatismo, é você sair do discurso e direto para a ação. Tá? Fim das decisões ideológicas e da política de troca de cargos por apoio político. A questão das emendas, se você é esquerdista, vai falar, mas ele está comprando os parlamentares com emenda. Não, emenda é um ato constitucional, é permitido na Constituição que o governo federal faça uso das emendas parlamentares, certo? É muito diferente do mensalão que foi praticado lá pelo PT, ok? São coisas bem diferentes. E o jornalista ainda reafirma que, abre aspas, sem exagero retórico, equivale a 50 anos de obra sendo entregues em apenas
4 anos. E o jornalista continua. Abre aspas. O volume de obras nas rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e infraestrutura por todo o Brasil vai resolver muitos problemas e gargalos na estrutura produtiva brasileira. Toca-se o Plano Nacional de Logística 2035, integrando projetos dos modais ferroviários, rodoviários, aquáticos e portuários. Fecha aspas. Além da infraestrutura, ele destaca também a entrega de mais de 1 milhão de casas populares. Eu disse 1 milhão de casas populares em 2 anos do governo. Se bem que esses dias atrás o pessoal do MST lá do Nordeste foi destruir algumas casas populares entregues pelo governo. Melhor, que seriam entregues em novembro, né? Então o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, foi destruir as casas populares que seriam entregues às pessoas que não têm teto. Irônico, controverso, talvez. O foco do BNDES também mudou. Isso é a afirmação do jornalista e também de outros jornalistas, vamos colocar assim, independentes, né? E mudou radicalmente, tá? Atendendo agora pequenas e médias empresas. Uma promessa do governo lá no começo do seu mandato. E somente em 2020 foi um total de 400, vou repetir aqui, ó, para vocês entenderem melhor. 460 mil empresas foram atendidas pelo BNDES. Na época do PT, eram atendidas meia dúzia de empresas. Odebrecht, OAS, né, JBS, esses eram os amigos do rei que eram atendidos na época do governo do PT. Continuando. Lembro que recentemente a grande mídia fez duras críticas ao governo federal. Novidade, fazem isso todo dia. Mas essas críticas, até em tons de ironia, foram porque o governo estava entregando obras de governos anteriores. Não tinha nenhuma obra autoral, vamos dizer assim, nenhuma obra própria do governo. Mas eu até na época eu falei, caramba, é sério que estão criticando isso? Isso é uma idiotice muito grande? Criticar isso é uma idiotice muito grande. Por quê? Porque é inteligente, sabe? É inteligente entregar obras de governos anteriores, pegar obras que já foram iniciadas, já foram investido um dinheiro público naquilo e entregar essas obras, terminar elas, não importa quem começou. O dinheiro que começou ali não é o dinheiro que foi investido ali não é do governo anterior, é do povo. O dinheiro é do povo. Bom, numa entrevista, o ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, que para mim, diga-se de passagem, é o melhor ministro da infraestrutura da história desse país, para mim é assim, ele disse numa entrevista, abre aspas, já pensou se a gente abandonasse todas as obras do governo passado e só trabalhasse e focasse nas nossas? Que desastre ia ser? E ele continua, eu concordo com ele. Isso explica porque temos um estoque enorme de obras inacabadas. Nós concluímos obras de 47 anos, de 15 anos, de 4 anos atrás. Começamos agora uma obra com 11 anos paralisada. Isso é importante. A sociedade percebe que estamos cuidando bem do dinheiro público. A sensação que eu tenho é que os outros governos estavam nem aí para o dinheiro público. Concorda comigo? O que você acha? Comenta aí embaixo, o que você acha? Os governos anteriores tinham responsabilidade com o nosso dinheiro? Ou só queriam saber de farra? Ainda segundo o ministro, o governo concluiu 92 obras em 2020. E no primeiro semestre deste ano foram entregues outras 51 obras. Abre aspas, até o final do ano queremos entregar mais 100 obras. Realmente, estamos fazendo... Só um minutinho. Realmente, estamos fazendo uma grande quantidade de entrega de obras. Ou melhor, nas palavras dele exatamente fazendo uma quantidade de entrega bastante grande.
Bom, em meio a guerras ideológicas, sabotagens de outros poderes e um esforço gigantesco da esquerda de atrapalhar o país e uma luta absurda da mídia em tentar esconder ou manipular a verdade, o governo segue trabalhando. Não é um governo perfeito, não é isso que eu estou dizendo e não acho que seja um governo perfeito. Tem muitos problemas, tem os seus defeitos, é claro, e todo governo vai ter, não adianta, seja de direita, de esquerda, de centro, qualquer um que entrar no poder terá os seus defeitos porque é constituído por pessoas. O presidente não é um poço imaculado de virtudes e para mim não é nenhum mito, como gritam tanto por aí os seus apoiadores. E ele vacila, sabe, muitas vezes, principalmente na forma de se comunicar. Às vezes é impulsivo, explosivo na hora de se comunicar e poderia ter um pouco mais de sabedoria para poder passar as informações. E na minha humilde opinião, é o primeiro presidente que trabalha pelo país, não por seus interesses particulares. E você? E você? O que tem achado do governo de Jair Bolsonaro? Comenta aí embaixo. Comenta pra mim. Você votou nele e votaria novamente? Você votou nele e se arrepende? Não vai votar nunca mais? Ou você não votou nele, mas agora considera votar? Tá, tudo bem. Você nunca votou nele e também não vai votar. Jamais. Tá. Se você nunca votou e nunca votaria, comentem também. Pode falar, deixar a sua opinião, que isso aqui é uma democracia e, pelo menos por enquanto, você pode falar o que você quiser aqui no nosso canal. Claro, não vai xingar minha mãe nem ofender, né? Mas pode manifestar a sua opinião sem problemas por aqui. E estamos chegando ao final desse vídeo. A você que ficou comigo até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Grande abraço para você e lembre-se de deixar o seu like, deixar o seu curtir aqui embaixo se você gostou. Pode deixar o seu não curtir também, o seu dislike se você não gostou. O importante é você participar. E se você quer acompanhar mais conteúdos aqui no canal, é um canal bem diversificado, ainda estou achando a minha linha de trabalho, mas provavelmente vou falar mais de política, que é um dos assuntos que eu mais gosto e acompanho. Se inscreve aqui no canal para que seja e faça parte da família Siqueira. Muito obrigado por me acompanhar, por estar comigo até aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.